Olá, meus amigos, minhas amigas. Aqui nos encontramos mais uma vez para mais um momento de estudo, mais um momento de aprendizado para todos nós acerca do Evangelho do Cristo, à luz da doutrina espírita. E por isso, mais uma vez agradecemos e precisamos constantemente agradecermos a Deus, agradecermos a Jesus, agradecermos aos espíritos amigos. A Deus é preciso que agradeçamos pela vida, este patrimônio maior que o Senhor nos concedeu pela eternidade para a nossa administração. Agradecermos a Deus por ter nos concedido mais uma oportunidade no corpo físico. Agradecermos a Deus por mais esta matrícula que nos foi concedida aqui neste maravilhoso educandário das almas que é o planeta Terra. Agradecermos a Deus por ter nos enviado à Terra Jesus de Nazaré, nosso Mestre e Senhor, guia e modelo para toda a humanidade, que veio nos apresentar o caminho que leva para a verdade, que leva para a vida. Então, Jesus de Nazaré, nosso Mestre e Senhor, agradecermos neste momento a Jesus por todos os ensinamentos que ele nos deixou de forma exemplificada, conforme nós encontramos em seus evangelhos de amor. Não posso deixar de agradecer neste momento também, e precisamos constantemente agradecermos aos espíritos amigos pelo amparo, pela proteção, pela assistência que sempre tem nos dado ao longo da nossa trajetória. Estes abnegados mensageiros do Cristo, que nós os conhecemos, os denominamos como anjos de guarda, espíritos protetores, espíritos familiares, que estão sempre nos auxiliando ao longo da nossa trajetória. Agradeço pessoalmente a cada um de vocês, irmãos e irmãs de jornada, que constantemente se fazem presentes aqui neste ambiente virtual para juntos estudarmos mais uma vez o Evangelho do Senhor. Sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas, recebam todos e todas o meu abraço fraternal e de imensa gratidão. E hoje, aqui nos encontramos reunidos mais uma vez para mais um estudo sistematizado da doutrina espírita, mais um estudo sistematizado do Evangelho do Cristo à luz da doutrina espírita, mais uma questão de O Livro dos Espíritos que estudaremos hoje. Então, hoje trouxemos para as nossas reflexões, o nosso estudo de hoje, a questão de número 106. Estamos estudando a escala espírita a partir da questão número 100 de O Livro dos Espíritos. Hoje, a questão de número 106, que está na parte segunda, capítulo 1, mais especificamente acerca dos espíritos imperfeitos, a sexta classe, espíritos imperfeitos, que faz parte das três ordens de espíritos, a terceira ordem, espíritos imperfeitos, e esta classe, a sexta classe, é a última classe desta ordem de espíritos imperfeitos. Então, a sexta classe, espíritos batedores ou perturbadores. E aqui Kardec, juntamente com os espíritos amigos, deixaram para nós os caracteres gerais desses espíritos, estes perturbadores, sejam eles no corpo físico ou fora dele, estejam eles no corpo físico ou no mundo espiritual. Então Kardec, nas suas anotações, organizando este item número 106, começa a nos dizer da seguinte maneira, que estes espíritos, estes batedores ou perturbadores, propriamente falando, não formam uma classe distinta pelas suas qualidades pessoais.
Então aqui Kardec já começa nos esclarecendo, juntamente com os espíritos amigos, que não é especificamente uma classe, porque esse tipo de espírito, eles podem estar em todas as classes desta terceira ordem, seja da 10ª até a 6ª classe, eles estão em todas elas, ou podem estar em todas elas, conforme eles nos dizem na sequência, que podem caber em todas as classes da terceira ordem. Manifestam eles geralmente a presença por efeitos sensíveis e físicos, como pancadas, movimentos e deslocamento anormal de corpos sólidos, agitação no ar e etc. Por isto, este nome, esta qualificação de espíritos batedores, que via de regra, eles dão pancadas em objetos sólidos, deslocamento de objetos de forma anormal, pancadas em objetos sólidos e assim sucessivamente. Afiguram-se, estes espíritos se afiguram mais do que outros presos à matéria. Então aqui os espíritos amigos, através desta organização feita por Kardec, deixam bem claro que estes espíritos são altamente presos à matéria, ao que é sólido aqui no plano físico. Parecem ser os agentes principais das vicissitudes dos elementos do globo, quer atuem sobre o ar, quer atuem sobre a água, sobre o fogo ou qualquer tipo de corpo ou de corpos duros, quer nas entranhas da terra. Então eles atuam e estão em atividade em todas as partes. E ainda acrescentam os espíritos amigos que reconhece-se que estes fenômenos não derivam de uma causa fortuita ou física, quando denotam caráter intencional e inteligente. Todos os espíritos podem produzir tais fenômenos, mas os de ordem elevada os deixam, de ordinário, como atribuições dos subalternos mais aptos para as coisas materiais do que para as coisas da inteligência. Então aqui os espíritos amigos esclarecem a todos nós que estes efeitos físicos, eles podem ser produzidos por toda e qualquer ordem de espírito, mas os espíritos superiores, eles deixam para esta categoria de espíritos imperfeitos, esta ordem ou esta classe de espíritos, a execução destes trabalhos ou destas atividades que são mais de caráter material, ficando para eles, os espíritos mais elevados, as manifestações relativamente à inteligência, as manifestações mais apuradas, as manifestações inteligentes. Então é por isso que eles nos chamam a atenção em relação a esta subalternidade dos espíritos inferiores ou destes espíritos batedores ou perturbadores para estas manifestações materiais. E aí eles encerram este item 106 com estes caracteres gerais desta sexta classe de espíritos, os chamados perturbadores, dizendo que quando julgam úteis as manifestações desse gênero, quando julgam os espíritos superiores, julgam que estas manifestações são importantes, são úteis, lançam mão destes últimos como seus auxiliares.
Então, estes espíritos, eles trabalham constantemente, mas sob a vigilância, sob a coordenação de espíritos esclarecidos, que usam estes espíritos como se diz aqui na Terra, como mão de obra, mas sempre sob a coordenação desses espíritos mais esclarecidos. Então, assim, fechamos este parêntese com esta citação, com esta referência da questão número 106, ou item número 106, para, na sequência, continuarmos estes estudos, estes esclarecimentos, buscando mais informações através do espírito Miramês, no livro Filosofia Espírita, o livro volume 3º, o capítulo de número 4, que são os comentários acerca desta questão número 106, que tem como título Espíritos Perturbadores. Então, o espírito Miramês, através da mediunidade de João Nunes Maia, deixou para nós os seguintes comentários acerca deste item número 106 sobre os espíritos perturbadores. Como já falamos de outras vezes, passemos pelo crivo da nossa razão. Todas estas informações, todos estes comentários, você não é obrigado a aceitar estes comentários complementares, comentários de esclarecimento, do meu ponto de vista, de esclarecimentos maravilhosos para todos nós, acerca das questões do Livro dos Espíritos. Então, passemos pelo filtro, pelo crivo da nossa razão, todas estas informações. Então, Miramês inicia nos dizendo da seguinte maneira, que estes espíritos, os espíritos perturbadores ou batedores, estão se movimentando em muitas classes por estarem em transição. Então, assim, conforme as anotações de Kardec, por meio das informações dos espíritos superiores, que estes espíritos não formam propriamente uma classe, porque eles estão ou podem estar nesta transição em todas as outras classes, da 10ª até a 6ª classe. Então, Miramês fala da mesma forma, que eles estão em transição, agitam em várias frequências da vida e costumam perturbar até os animais. Então, aqui ele nos chama a atenção que esta classe de espíritos perturbam até os animais. E ainda diz Miramês que são parceiros inseparáveis dos escandalosos, gostam de barulho e estão sempre na folia, onde a euforia descontrolada lidera. Então, são espíritos que gostam, conforme as palavras de Miramês, gostam de uma bagunça, gosta de escândalo, gosta de barulho, gostam de euforia. E ainda ele acrescenta que estes espíritos são caracterizados pela imprudência. Então, via de regra, seja no corpo físico ou fora dele, este tipo de criatura, eles são ou elas são imprudentes, agem de forma imprudente, não têm ou não alcançaram esta qualidade da chamada prudência. Então, são imprudentes via de regra, gostam de movimentos reivindicatórios, agitando o país, e não deixam de participar das revoluções. Então, aqui ele nos chama a atenção que quando no corpo físico, estes espíritos gostam de realizarem reivindicações, movimentos de reivindicações, agitando o país, agitando as cidades, e, sem sombra de dúvida,
participam destas atividades ou de todas as atividades relacionadas às revoluções. Tem grande ânimo, tem grande ânimo para mudanças de liderança, não para beneficiarem a comunidade, e sim pela confusão que é capaz de gerar. Eles são chamados também espíritos batedores. Então aqui ele nos chama a atenção que este espírito de liderança que eles têm e mudanças de liderança não tem como objetivo especificamente beneficiar a comunidade, mas simplesmente para causar confusão, e adoram causarem este tipo de confusão na sociedade. Alteram, diz Miramês, alteram de certa forma as suas próprias consciências, sem saberem que no futuro irão responder por suas inconveniências. Então eles alteram constantemente as suas próprias consciências, sem ter noção que eles serão e estão sendo responsabilizados no futuro, longe ou próximo, por tudo isto, por toda esta bagunça que estejam ou que venham causar na sociedade, no ambiente, através destas discussões, destas brigas, porque conforme nos informa na sequência Miramês, que este tipo de espíritos ou esta classe de espíritos no corpo físico ou fora dele eles participam de quase todas as discussões e brigas, sem analisarem o que possa vir a acontecer. Então eles se metem em todo tipo de confusão, e nós conhecemos, sem sombra de dúvida, já vimos, já observamos, já participamos, que muitos de nós estamos estagiando nesta condição ou nesta classe de espíritos. Então é por isso que ele nos diz que participam de quase todas as discussões e brigas, sem analisarem o que possa acontecer. Não gostam de silêncio. Então estes espíritos, no corpo físico ou fora dele, ou seja, encarnados ou desencarnados, não gostam de silêncio e certamente repudiam a oração e as conversações evangélicas, que são armas poderosas daqueles que já despertaram para a verdade. Então, este tipo ou esta classe ou nesta classe de espíritos, nós encontramos estas criaturas que não gostam da oração, que as conversações evangélicas eles não gostam, eles são avessos a este tipo de atividade, e que esta atividade ou estas atividades, as orações ou as conversações evangélicas, conforme nos diz Miramês, são armas poderosas daqueles que já despertaram, que já se despertaram para a verdade. Então assim nos fala Miramês e acrescenta que estes espíritos atuam através das crianças cujos pais desconhecem a vigilância. Eles ainda participam quase que sempre dos festejos e conversações onde existem ou venham existir muito barulho, tais foguetes e bombas que marcam a alegria do ambiente. Pelo que já falamos deles, dá para notar onde se encontram os espíritos batedores, onde podem interferir, usando as oportunidades para perturbar e desorientar as criaturas humanas. Então assim Miramês vai falando, nos esclarecendo, tecendo os seus comentários acerca desta classe de espíritos. E é importante
que ao ouvirmos estas palavras, estes comentários, estes esclarecimentos, meditemos se nós também, boa parte de nós, não nos encaixamos nesta classe de espíritos pelo nosso comportamento. E aí, Miramês acrescenta na sequência que estes espíritos estão sempre intervindo nas convulsões da natureza, quais sejam trovoadas, relâmpagos, tremores de terra e erupções dos vulcões. Estão presentes nas queimadas e participam das enchentes, acidentes de carros, desmoronamentos de prédios e quedas de aviões. No entanto, conforme nos orienta e nos esclarece Miramês, esses espíritos não estão agindo nestes ambientes sozinhos. Ele diz na sequência que estes espíritos são usados pelos guias espirituais em sessões de materializações, por serem mais hábeis nas coisas materiais do que nas espirituais. Conforme já vimos anteriormente nestes comentários de Miramês, eles participam mais diretamente sob a coordenação dos espíritos superiores nos efeitos materiais, nos fenômenos materiais, do que nos fenômenos ditos inteligentes. Os fenômenos de inteligência são, via de regra, são manifestações diretamente pelos processos mediúnicos conduzidos pelos espíritos esclarecidos, pelos espíritos superiores, ao passo que as manifestações materiais, igual ele cita, as manifestações de materialização física aqui na Terra, são sob a coordenação dos espíritos superiores, elas são praticadas por estes espíritos, por serem mais ligados à matéria. Então é por isto que ele nos esclarece desta forma, que eles são usados pelos espíritos superiores, pelos guias espirituais, em sessões de materializações, por serem mais hábeis nas coisas materiais do que nas coisas espirituais, ou seja, nas coisas inteligentes. Costumam, acrescenta Miramês, que estes espíritos costumam, por isto, afinizar-se muito com os médiuns de efeitos físicos, que aconselhamos tenham guias encarnados bem conscientes dos seus deveres, para os orientarem no bom andamento da função mediúnica. Então, sem sombra de dúvida, conforme já comentamos em outras oportunidades, a necessidade do esclarecimento, a necessidade do estudo constante, em especial para estes que trabalham diretamente com as atividades mediúnicas. É preciso buscar constantemente esta chamada educação mediúnica, para não serem enganados, ludibriados por estes espíritos. Então é por isso que Miramês nos fala sobre esta necessidade de estarmos conscientes quanto aos nossos deveres, nos orientarmos para o bom andamento das atividades mediúnicas. E ainda ele diz que estes espíritos são violentos, são espíritos violentos, capazes de perturbar qualquer ambiente pela simples necessidade de escândalos. Então, no corpo físico ou fora dele, eles adoram um escândalo. E ainda ele acrescenta que quando duas pessoas ou mais estão brigando, estão trocando palavrões entre si,
são sempre seus instrumentos, às vezes sem o perceberem. Então, quando duas ou mais pessoas estão brigando, trocando farpas, trocando palavrões, em verdade, estas pessoas, sem que elas percebam, elas estão sendo instrumentos de manifestação destes espíritos fora do corpo físico, destes espíritos perturbadores que adoram, conforme já foi dito, adoram trazer e provocar qualquer tipo de confusão, qualquer tipo de escândalo na sociedade. Então, estas pessoas no corpo físico que estão brigando, se engalfinhando, trocando palavrões, estão em verdade sendo instrumentos nas mãos, simbolicamente falando, destes espíritos imperfeitos. E aí, Miramês nos orienta da seguinte maneira, que estudando as inúmeras classes de espíritos, é que podemos deduzir o valor incomparável do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo no coração das criaturas. Então aqui Miramês nos fala sabiamente que, analisando todas as classes de espíritos, chega-se à conclusão acerca do o valor inestimável do Evangelho de Jesus em nossos corações, o Evangelho do Cristo nesta condição de caminho, verdade e vida. Então, conforme foi dito por Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida, é o que nós encontramos nos seus ensinamentos. Então é por isso que Miramês nos fala sobre a importância do Evangelho do Cristo em nosso coração, por ele ser verdadeiramente o caminho, a verdade e a vida. E ainda ele diz que o Espírito, de certa forma, não tem culpa de se encontrar nesta ou naquela classe. Não podemos, neste caso, condenar nenhuma criatura que, neste caso, estão realizando a caminhada normal. Então é por isso que ele diz que o espírito, de certa forma, não tem culpa de se encontrar nesta ou naquela classe, que são caminhos para todas as almas. No entanto, não podemos nos descuidar em momento algum da educação e da disciplina, trocando experiências uns com os outros, para que na Terra, algum dia, possamos desfrutar da condição de paraíso espiritual e os espíritos perturbadores passem a ser espíritos do bem, disseminando o amor por toda parte, como os que já se encontram neste plano depois de passarem pelas trevas. Então aqui Miramês nos esclarece e também nos chama a atenção que não podemos apontar o dedo e condenar o comportamento de ninguém. E neste caso, estes espíritos perturbadores, eles não têm culpa de se encontrarem nesta condição, porém eles e nós não podemos nos descuidar da educação e da disciplina, porque todos nós estamos realizando esta caminhada evolutiva, e todos os espíritos que já alcançaram a condição de iluminação, que já alcançaram a condição de angelitude, eles também já passaram por estas classes, desde a 10ª até chegarem à primeira classe, lá da primeira ordem de espíritos perfeitos. E eles sabem quão difícil é realizar esta trajetória. Por isso, estes espíritos esclarecidos, eles não condenam a atitude, o comportamento de nenhuma criatura, porque eles sabem as dificuldades, porque eles já passaram por estas dificuldades. E nós também precisamos nos comportar assim, mas não nos descuidarmos
de nos educarmos e buscarmos constantemente a disciplina, auxiliando assim na implantação do paraíso espiritual aqui na Terra, em que todos estes espíritos, na condição de imperfeição moral e nesta condição de espíritos perturbadores ou batedores, possam também alcançar e que possamos nós, por nossa vez, alcançarmos esta condição de espíritos de sabedoria, espíritos sábios, espíritos perfeitos moralmente falando, nesta perfeição relativa que todos nós um dia alcançaremos, porque a perfeição absoluta só a Deus pertence. Reflitamos acerca disto, meus irmãos e irmãs, e trabalhemos pela nossa melhoria, trabalhemos para que possamos verdadeiramente, através da nossa transformação, podermos assim contribuir com a transformação do mundo para um mundo melhor. Até breve, meus irmãos e irmãs, em nome do Senhor Jesus.